chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar neste momento, direto de Berlim, com Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP, analista internacional. Olá, Flávio, bom dia, Guten Morgen. Guten Morgen, Marilu. Aqui, dessa vez, ainda é Guten Morgen. Aqui são 11h15, mais ou menos, né, da manhã. Guten Morgen para você, Guten Morgen para os espectadores e ouvintes também, né? Bom dia, e estamos aqui, prontos para tudo. O que você manda? Vamos lá, vamos mandar primeiro aqui um artigo seu mesmo, né, que você publicou aqui recentemente, um podcast também, né, onde você destaca aqui um dos grandes desafios da União Europeia, a crise na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, que envolve a OTAN e os Estados Unidos, e que apresenta risco de um desdobramento militar que seria de grandes proporções. Me chamou bastante atenção esse seu texto, esse seu artigo, e desafio, Flávio, é a oportunidade para a União Europeia voltar a ter aí o protagonismo geopolítico, como você bem coloca no artigo? Olha, é necessário sublinhar que, durante a administração do Donald Trump, a União Europeia foi muito marginalizada pelos Estados Unidos. E essa situação perdurou agora durante a administração do Biden, sobretudo graças àquele acordo que os Estados Unidos fizeram com a Austrália e o Reino Unido para a produção de submarinos nucleares para a Austrália, atravessando e derrubando um acordo que a Austrália tinha com a França, né, para a produção de submarinos mais convencionais, deve-se dizer, mas aí tem uma questão militar no meio que eu não vou poder me deter aqui, porque é bastante complicada. Submarinos nucleares são bons para umas coisas e a diesel, que os mais convencionais, são bons para outras, são melhores para outras coisas, enfim. Mas o fato é que houve esse atravessamento que causou um mal-estar enorme aqui da França e da União Europeia com o Reino Unido, que saiu da União Europeia há alguns anos, e com os Estados Unidos também. O que está acontecendo é que há uma situação de assim, intensificação da possibilidade de um confronto militar na Ucrânia. É bom lembrar que em 2014 houve uma revolta na Ucrânia, muitos descrevem como uma revolução da dignidade, é um nome meio pomposo, para um movimento liderado sobretudo por forças de extrema-direita, fascistas, inclusive algumas dessas organizações, que derrubaram o governo de Viktor Yanukovych, que era favorável a Moscou, né? Era mais próximo de Moscou. E os governos que se sucederam, eles são mais próximos da OTAN. E esse é um problema para a Rússia. Veja só, a fronteira da Ucrânia fica, eu tomei nota aqui, a exatos 490 quilômetros de Moscou. É uma distância, para você ter uma ideia, um pouco maior do que a distância de São Paulo e Rio de Janeiro, que é de 444 quilômetros pela Via Dutra, né? São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, é 590 quilômetros, ou seja, é uma proximidade muito grande. E a Rússia não admite que a Ucrânia entre para a OTAN. Esse convite está feito, e o temor da Rússia é que a OTAN entrando de fato na Ucrânia, né, com forças militares, eles possam instalar mísseis de médio alcance que poderiam alcançar, inclusive, Moscou. E isso a Rússia não admite. Aí cria-se esse conflito, porque quando houve esse movimento pró-OTAN na Ucrânia, a Rússia enviou tropas e reanexou a Crimeia, a península da Crimeia, que é uma península estratégica na região, porque ela domina a passagem do Mar Negro para o Mar de Azov, que faz já parte da fronteira com a Rússia, né? A Rússia tem portos ali. E essa é uma coisa importantíssima, porque os portos russos nesta região são os únicos portos que podem ser utilizados o ano inteiro, que a Rússia tem. Então, a importância estratégica é enorme, porque os outros portos que a Rússia tem, na esmagadora maioria, ficam bloqueados durante o inverno, por causa do gelo que se forma, né? Em outras regiões, tanto na região do Ártico quanto na região já do Pacífico, perto do Japão.
Então, a Rússia considera isso uma coisa estratégica. Dentro da Ucrânia, há um movimento separatista na região chamada de Donbas, que é uma região rica em carvão e metalurgia. É uma região, inclusive, que tem movimentos de trabalhadores muito fortes e que ali é um movimento separatista e há uma fricção constante com tropas da Ucrânia que estão presentes na região também, sendo que a Ucrânia não admite essa reanexação. Foi uma reanexação da Península da Crimeia, porque era russa. Ninguém entendeu por que nos anos 50 Khrushchev cedeu a Península da Crimeia para a Ucrânia, né? E agora Putin simplesmente reanexou, sendo que a maioria da população que vive na Península é de origem russa, e inclusive fala russo, né? Há uma questão linguística envolvida no meio também. A questão toda é que nós estamos assim com uma situação parecida com aquela que deu início à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, desculpe, né? De repente, um tiro errado, ou que atinge algo que não deveria atingir, pode deflagrar um conflito envolvendo OTAN, Estados Unidos, Rússia, a Ucrânia, naturalmente, né? A situação é gravíssima, porque existe a possibilidade, inclusive, que isso desande um conflito nuclear, né? Porque a OTAN tem armas nucleares, a Rússia tem armas nucleares, enfim, os Estados Unidos estão pressionando a Rússia para que não invada a Ucrânia. Eles alegam que essa concentração de tropas apresenta o risco de uma invasão militar da Ucrânia para favorecer, inclusive, esses separatistas, né, lá. E, por outro lado, a Rússia diz que não tem uma intenção ofensiva, que a concentração de tropas é defensiva e que, ao contrário, é o governo da Ucrânia que está cada vez mais agressivo em relação às populações de origem russa na Ucrânia e também em relação à própria fronteira. Quer dizer, é uma situação realmente explosiva. O que aconteceu agora? O novo chanceler alemão, Olaf Scholz, se reuniu com o presidente francês, Emmanuel Macron, e ambos estão tentando recriar uma mediação que já houve, liderada pela Alemanha e pela França, que são os dois pilares da União, centrais da União Europeia, depois da saída do Reino Unido, né? E promovendo uma solução diplomática para a crise, reunindo o governo da Ucrânia e o governo russo também. Há dificuldades neste caminho. A OTAN tem uma grande autonomia, depois desses acontecimentos do governo Trump, né? A OTAN vem tendo uma grande autonomia em relação aos países da União Europeia. Parece, assim, realmente um poder completamente à parte aqui, né, liderado pelos Estados Unidos. Putin, por sua vez, não vê a União Europeia, nunca viu com grande simpatia. Ele realmente não gosta da União Europeia e sempre age de maneira a tentar diminuir a sua influência, né? Porque ele teme, inclusive, a possibilidade de que haja uma tensão, inclusive econômica, né, por parte de países da União Europeia em relação à Rússia, motivados, sobretudo, por esses países que antigamente pertenciam ao Pacto de Varsóvia, né, de influência soviética, tudo depois do fim da União Soviética, né. Existe uma questão econômica complicada. A Rússia está concluindo o chamado Nord Stream 2, que é um gasoduto que duplicaria a capacidade de fornecimento direta de gás da Rússia para a Alemanha, via os mares do norte, lá, né, perto da Finlândia, etc. E isso diz ou alega a Ucrânia poderia comprometer a renda que ela obtém, porque parte do gás russo, que é fornecido para a Europa, e que é uma grande quantidade, né, passa pelo território da Ucrânia, através de gasodutos. E isso, naturalmente, rende dividendos para a Ucrânia. Eles temem que, se essa ligação se completar, duplicando a capacidade de transmissão direta Rússia-Alemanha sem passar pela Ucrânia, né, isso poderia afetar economicamente mais ainda a Ucrânia, diminuindo a sua renda internacional, né. E, naturalmente,
Isso coloca também um desafio para o governo alemão, porque o governo alemão atualmente é formado por 3 partidos, né? O líder, que é o Partido Social Democrata, do chanceler Olaf Scholz, o Partido Verde, que detém o Ministério de Relações Exteriores, através da ministra Annalena Baerbock, e o partido do FDP, o Freie Demokratische Partei, que é descrito como Partido Liberal Democrático em português, né? E que é um partido de centro-direita, liberal, né? E que detém o poderoso Ministério das Finanças, que é o mais poderoso ministério aqui do governo alemão. O Partido Verde, através de Baerbock, se manifestou contra a conclusão desse Nord Stream 2. Olaf Scholz não quer nenhum conflito em matéria de gás com a Rússia, porque isso, eu até brinco, isso tornaria as noites de inverno aqui na Alemanha mais longas, mais frias, né? Encareceria o preço do gás aqui, sendo que a Alemanha necessita substituir mais ou menos rapidamente, pelos compromissos assumidos, a qualquer vestígio de fornecimento de energia através de plantas nucleares, eles se comprometeram, né? E, portanto, o fornecimento do gás russo é vital para a economia alemã. Ou seja, é um imbróglio complicado, realmente. Como dizia o meu amigo José Peralta, colega de USP, também já se aposentou na USP, essa questão da Ucrânia e da Rússia é uma faca de muitos gumes, né? E um dos problemas que nós vemos é que a mídia ocidental fala muito sempre do ponto de vista dos Estados Unidos e da Ucrânia, vendo sempre a Rússia como uma ameaça. Eu não tenho, confesso aqui, vou fazer até um comentário pessoal, eu não tenho a menor simpatia por Vladimir Putin. Agora, ele é um que se chama um global player. Não se pode simplesmente marginalizar a Rússia se quer um entendimento, até por outras razões. Se quer um entendimento sobre a questão climática, não dá para marginalizar a Rússia, não dá para marginalizar a China. E a política agressiva dos Estados Unidos em relação à China, em relação à Rússia, através da OTAN, no caso da Rússia, é bastante complicada nessa questão. Portanto, estamos numa situação potencialmente explosiva. E o esforço atualmente da Alemanha e da França é no sentido de diminuir as chances de que esse conflito passe para a área, mais do que já vem passando, né, para a área militar. Só para encerrar essa fase do comentário, hoje mesmo eu li que o governo de Kiev anunciou que um soldado ucraniano foi morto e outro ficou ferido devido a um ataque com morteiros e bombas, diz o governo de Kiev, por parte dos separatistas nessa região de Donbass. Veja só, agora, imagine o risco se isso atinge, por exemplo, um funcionário da OTAN que esteja lá, que a OTAN está presente, está treinando, inclusive, militares ucranianos, e que seja norte-americano. Pronto. Está armada uma situação que vai exigir telefonemas vermelhos, de um lado, de outro, etc. Lembrando aquela crise em 61, aqui em Berlim, né, com quase o começo da Terceira Guerra Mundial, que só foi desativado esse risco graças a um telefonema direto de Khrushchev com Kennedy, né, que se comunicaram diretamente e conseguiram dar ordens para os militares de um lado e de outro, aqui de Berlim, soviético e norte-americano, que abandonasse qualquer perspectiva de iniciar um conflito armado. A situação ucraniana é muito perigosa. Esperemos que essa iniciativa da Alemanha e da França, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, dê certo no sentido de desarmar, pelo menos, a possibilidade de um confronto militar. Muito bem. Agora, Flávio, vamos aproveitando que você está em Berlim, enfim, aí na Europa, a gente vai falar um pouquinho da Ômicron, dessa variante. O diretor da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, anunciou nessa semana, né, que a velocidade de transmissão dessa variante segue em ritmo sem precedentes e as doses de reforço das vacinas contra a Covid são muito importantes, né? São importantes armas contra o agravamento da doença. Você que está aí em Berlim, como é que está a situação nesse momento no restante da Europa em relação à Ômicron e como estão as regras para viagens, enfim, dá um panorama para a gente, Flávio. Olha,
Primeiro, eu queria dar um panorama pessoal. Eu tomei a terceira dose da vacina aqui, eu e a minha Que bom, que nós ótimo. tomamos e, nesse sentido, estamos garantidos. Olha, a situação aqui é de muita confusão, em primeiro lugar. É um desafio muito grande e, decididamente, a União Europeia, como tal, vem mostrando uma falta de coordenação. Cada um age por conta própria, não é? Agora, no momento, todos os países envolvidos estão endurecendo as regras, não é? Suspendendo viagens, exigindo o passaporte sanitário, aumentando as regras de controle, aumentando as regras de distanciamento físico, perdão, intensificando o controle em lojas, restaurantes, cinemas, etc., tornando difícil a vida dos chamados negacionistas, que não querem se vacinar. Aqui na Alemanha, em particular, e aliás na Europa de um modo geral, vivemos uma situação paradoxal. Paradoxal porque o número de casos novos, não que é muito alto, mas que vem pouco a pouco diminuindo, devido a essas medidas sanitárias mais rigorosas que estão sendo postas em prática, não é? E também devido às campanhas mais intensas de vacinação. Por outro lado, o número de letalidades, de casos fatais, é muito alto. Não é? Aqui eu tomei nota, por exemplo, na Alemanha, aqui, não é? A incidência, chamada assim, por o número de casos em 7 dias por 100 mil habitantes, vem baixando, devagarzinho, mas vem baixando. Hoje está em 331,8 novos casos por 100 mil habitantes ao longo de uma semana. Já o número de infectados de ontem para hoje vai acima de 50 mil e o número de casos fatais está em 437, o que é altíssimo, é muito alto. Por quê? Porque essa nova onda, que aqui na França se fala em quinta onda, em outros lugares sexta onda, aqui na Alemanha se fala em quarta onda, é a onda dos não vacinados. Aqueles que são, não é apenas, aqui não há propriamente falta de vacina. Né? O que há são grupos, pessoas, tendências de pessoas que resistem à vacinação. E que resistem, assim, com argumentos pesados. Veja só, na Holanda agora surgiu um caso em que um político lançou mão de um argumento que eu já tinha ouvido falar, comparando os não vacinados aos judeus no período do nazismo, perseguidos, marginalizados, e, por outro lado, os governos que impõem vacina aos nazistas. Isso provocou uma onda de repulsa enorme. 4 cidadãos holandeses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial moveram uma ação e a justiça holandesa proibiu os políticos holandeses que faziam isso de mencionar o Holocausto ou perseguição aos judeus, fazendo essa comparação descabida realmente entre uma situação e outra. Porém, o que estão fazendo agora estão os negacionistas? Eu acabei de ler um manifesto lançado na Espanha, assinado por centenas de professores, acadêmicos, artistas de diferentes origens, né, contra os processos de vacinação. Então não se fala mais em holocausto, se fala no apartheid na África do Sul. Não sei qual vai ser a reação agora diante desse tipo de argumento. Né? Porém, há uma tendência, inclusive o chanceler alemão aqui deu uma declaração fortíssima na semana passada, há uma tendência a endurecer a vida dos não vacinados. Assim, isto porque em vários países, na Holanda, na Bélgica, aqui na Alemanha também, esses países estão enfrentando situações novamente de colapso no sistema de saúde. Aqui na Alemanha, a distribuição dos casos é muito desigual. Ela é maior no leste do país, perto da fronteira com a República Tcheca, perto da fronteira com a Polônia, e menor, embora altíssima também, no lado oeste do país, perto da fronteira com a França, com a Holanda e com a Bélgica, sendo que Holanda e Bélgica também têm taxas altíssimas de incidência, e França, idem. Está passando também
por essa situação de aprêmio, não é? E em várias comunidades, várias municipalidades aqui da Alemanha, o sistema de saúde, o sistema hospitalar está em colapso, né? Inclusive, mais ao sul da Alemanha, já houve casos de transferência de pacientes para a Itália, que está numa situação um pouco mais favorável agora, depois de toda aquela dificuldade que eles enfrentaram no ano passado, durante a primeira onda da Covid-19, né? Então, a situação é assim de desequilíbrio, sabe? E de confusão, quer dizer, as pessoas ficam confusas diante da ausência de uma ação mais coordenada, seja por parte da União Europeia, seja aqui na Alemanha. Nós tivemos a dificuldade também de que nesse período houve uma transição de governo, né, da chanceler Angela Merkel para o novo chanceler, que fazia parte do governo anterior, mas é do SPD, o Partido Social Democrata, o Olaf Scholz, né? E durante essa transição houve uma espécie de acefalia, quer dizer, ninguém sabia quem mandava onde, em que, estava todo mundo esperando, né? Olaf Scholz agora assumiu e, pelo menos em relação à pandemia, ele está prometendo tomar uma atitude mais drástica. Ele, inclusive, nomeou o grande especialista do SPD, Karl Lauterbach, que é considerado um linha dura em matéria de vacinação. E ele anunciou que vai tomar medidas rigorosas sem forçar coisa. Chegaram a perguntar para ele se as pessoas não vacinadas iriam ser presas. Olha só, aí também é esse absurdo, né? Ele disse que não, jamais pensaria pela cabeça dele a ideia de prender, mandar prender alguma pessoa não vacinada, mas que ele vai fazer campanhas rigorosas pró-vacinação, né? E também com restrições às pessoas não vacinadas e não podendo apresentar o passaporte sanitário, né? Não podem mais frequentar cinema, teatro, não podem nem mesmo frequentar restaurantes, veja só. A rigor, só poderiam sair para comprar alimentos, ou ir à farmácia, ou ir a um atendimento médico, enfim, coisas de urgência, né? A tendência é esta, mas a velocidade de implementação dessas medidas é muito diferente de país para país, o que dificulta as coisas. Bom, Flávio, a gente vai fazer a repercussão do que você acabou de falar aqui com o nosso próximo entrevistado também. A gente vai continuar falando sobre a pandemia. E bastante preocupante esse posicionamento aí na Europa das pessoas que resistem à vacina, esses negacionistas que estão provocando praticamente essa onda aí na Europa. Eu te agradeço demais aqui a participação e espero contar com você aqui no Jornal Brasil Atual. Para quem está no rádio, olha, o Flávio está com uma linda xilogravura atrás dele, do Borges. Sou fã aqui das obras de arte do nosso querido Flávio Aguiar. Muito obrigada, viu, Flávio? Muito obrigado. Desejo a todas e todos aí um Feliz Natal, uma boa saída desse ano complicado de 2021, uma melhor entrada em 2022, que esperemos nos devolva a esperança para esse nosso sofrido Brasil. Tá certo? Espero que todo mundo se cuide, tome as terceiras doses, as doses que forem necessárias, cuidem-se, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Alá, pelo amor de Orixá, pelo amor disso, pelo Tupã, tudo, né? Até mesmo por amor dos ateus também, cuidem-se todos, é a recomendação que se pode dar, que está se tentando implementar também aqui na Europa. Só um último dado para te dar uma ideia, só aqui na Alemanha, os negacionistas são 20% da população, ou seja, é uma coisa assim, levando em conta que a população adulta, é uma coisa que beira os 20 milhões de pessoas. É uma coisa do tamanho da Grande São Paulo. Veja só. Não, alarmante. Alarmante esse dado que você acabou de passar, viu, Flávio? Bom, muito obrigada, um Feliz Natal para você também, e a gente volta a se falar com, quem sabe, um 2022 melhor, que temos novas eleições, né? Quem sabe um outro panorama se avizinha. Tomara. Um beijo para você, Flávio, até mais. Um beijo para ti também, até outra oportunidade. Até mais. Falamos aqui com o Flávio Aguiar, ele que é jornalista e escritor, professor aposentado da Universidade de São Paulo, analista internacional. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.